a Vi me apresentou, né? Meu nome é Nayara, acho que tem gente aqui que possivelmente não me conhece. E hoje a gente vai falar sobre essa passagem que foi lida aqui e que foi encenada tão bem pelo Mateus. Eu acho que vai ajudar muito a gente conseguir compreender, né, a profundidade da palavra de Deus para hoje. Hoje nós vamos falar sobre a tempestade, na tempestade com Jesus. Contextualizando, né, esse texto que a Vi que leu, Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação de pães, né? Semana passada com o sermão do Davi, a gente refletiu sobre isso, sobre a multiplicação de pães e peixes, e os discípulos eles estavam saindo daquela cidade ali, e Jesus os impeliu. Tem versões que quase que fala que ele os obrigou, ele os ordenou a entrar num barco e ir em direção a uma outra cidade. E eles teriam que atravessar o mar da Galileia. Aí eu estava fazendo uma pesquisa. Na verdade é um lago, é um grande lago, não é necessariamente um mar. E esse lago, ele é cercado por montanhas, assim, se vocês pesquisarem no Google, é um lago e está cercado por montanhas pelos 4 lados. Porém, é um lago que frequentemente acontecem muitas tempestades. É natural que naquela região ali as tempestades aconteçam, porque em volta desse lago tem montanhas com gelo, então é uma mistura de ar frio com ar quente que aí gera essas tempestades. É comum, é algo comum naquela região. E Jesus, ele sabia, né, que isso poderia acontecer, né, que essas tempestades poderiam acontecer, porque é natural, né, é esperado que isso aconteça. E o mar aqui, gente, ele representa o mundo, né, a vida, né, e o barco representa as nossas vidas, a nossa família, a igreja, o corpo de Cristo. Nós estamos nesse mar, nós estamos dentro desse barco e no mar. Então, é natural que aconteça tempestades, né, faz parte da vida, é um fenômeno da natureza. E a gente sabe que, pensando na vida, é natural que aconteçam as dificuldades, as aflições, elas vão vir. Talvez você está num momento de bonança aí, mas a qualquer momento a gente não sabe quando a gente vai ser acometido por uma coisa como essa. É inesperado, né? Muitas vezes a gente acaba entrando em situações perigosas, mas às vezes é inesperado. A gente não sabe quando vai vir uma doença, quando vai vir um assalto, uma dívida muito grande, uma crise em algum relacionamento, mas é esperado que isso aconteça. E a gente vai aprender então hoje o que a gente pode aprender, quais lições que a gente pode aprender com Jesus quando a tempestade vier, porque certamente ela vai vir. Certamente uma hora a gente vai ser acometido por ela, ou você vai estar perto de pessoas que estão sofrendo, às vezes são parentes seus, amigos seus sofrendo, e a gente vai aprender hoje algumas lições preciosas com Jesus. A primeira coisa aqui que a gente aprende, que já foi lido, né, pela Vicky, é que Jesus os impeliu para entrar no barco. Então, a primeira coisa, Jesus muitas vezes vai nos direcionar a situações de desafio, né? Jesus vai permitir que a gente passe por isso. O próprio Deus nos conduz a situações, missões, que possivelmente podem acontecer tempestades, né? Diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Então, aqui os discípulos eles estavam cumprindo a missão, né? Eles estavam indo para uma outra cidade para levar o evangelho e possivelmente eles poderiam ser acometidos por coisas imprevisíveis. Muitas vezes, então, Deus vai permitir que a tempestade nos alcance, que os problemas nos alcance, que aflições, e ele sabia que isso ia acontecer com os discípulos. Em toda missão, em todo desafio na nossa vida, há essa possibilidade, né, de acontecer essas coisas. Porém, os discípulos, para eles chegarem ao outro lado da margem, eles precisavam de atravessar o lago. Então, é meio que inevitável. Faz parte da vida, gente. Essas dificuldades, assim, talvez seja meio chato ouvir isso, porque talvez você está passando por um problema agora e, tipo, eu tenho que aceitar que faz parte. Mas a gente vai aprender aqui que muitas vezes existe um propósito para as tempestades da nossa vida, né? Muitas vezes existe um porquê. Talvez você não entenda. Muitas vezes a gente não vai entender mesmo, não. Muitas vezes a gente já não entende mais nada, né? Mas certamente Jesus tinha um propósito muito grande aqui com essa tempestade. A gente vai entender no final qual que era o propósito aqui, quando Jesus possibilitou que os discípulos passassem por isso. E é interessante, né, que o Evangelho, que Jesus,
ele nos encoraja a enxergar as tempestades de uma forma, como é que eu posso dizer? De uma forma encorajadora. Porque geralmente quando a gente pensa em problema, a gente desanima, né? Mas a Bíblia, ela o tempo todo, ela fala pra gente não temer, pra gente sossegar, né? Eu estava pesquisando, eu não sei se realmente é isso, mas dizem que na Bíblia fala mais ou menos a expressão não tem mais 365 vezes, né? Então, assim, não tem mais, né? Significa que a gente é muito medroso, que é natural a gente ter esse medo, né? Então, assim, se isso está tão repleto na Bíblia, essas mensagens de encorajamento, é porque é realmente para a gente acreditar nisso. E lá em João 16:33 fala assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus falando isso. Então, assim, a tempestade vai vir, mas Jesus, ele quer nos preparar a olhar para o problema de uma forma, assim, tentar ver algo além disso. Jesus, ele quer nos ensinar algo além. Ele tem um propósito. E um outro versículo que eu acho mais desafiador ainda, que a gente tem que chegar numa plenitude tão grande assim, para conseguir chegar nesse nível. Diz assim, lá em Tiago 1:2-4. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Eu não cheguei nesse nível. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque é generoso e dará com bondade a todos. Porém, peçam com fé, e não duvidem de modo nenhum. Pois quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro. Então é até interessante que essa comparação, né, que ele faz aqui com a nossa fé, que muitas vezes é instável, né, comparando as ondas do mar. E certamente, gente, as adversidades, os problemas, eles nos refinam, eles nos moldam, né? Acho que a gente vai amadurecendo, né, na nossa vida, a gente vai conseguindo galgar novos lugares, porque a gente vai ficando meio que calejado, digamos assim, né? E tem uma frase do Tim Keller que é muito bonita, que diz assim: o sofrimento pode nos refinar em vez de nos destruir, porque o próprio Deus caminha conosco no fogo ou no mar. Então, o sofrimento que muitas vezes Deus permite chegar até nós não é para nos destruir, é para nos transformar. Ele tem algo além disso. Jesus espera algo, ele deseja algo melhor para nós. Os pensamentos dele são pensamentos de paz. Amém? Então, o primeiro ensinamento aqui, gente, é que Jesus, ele muitas vezes vai nos conduzir a essas situações de possíveis tempestades, de possíveis desesperos, de possíveis sofrimentos, porque isso certamente vai acontecer. Mas ele tem um propósito, e ele tinha um propósito quando permitiu que os discípulos dele passassem por isso. A segunda lição é que Jesus vem, ainda que demore, mas ele sempre vem nos socorrer. Acho que todo mundo que já teve essa sensação, né? Tipo, eu tô orando por uma coisa e tá demorando, né? E aí a gente sente meio que uma culpa, né? Tipo, não, Deus, eu tô meio que reclamando que isso tá demorando, que a solução tá demorando. É um sentimento ruim, porque a gente pede, mas mesmo meio que acusando Deus que tá demorando e tal. Mas é natural que a gente sinta isso, né? O próprio Mateus, acho que quando ele estava representando aqui, ele sentiu isso, essa aflição dos discípulos. Quando eles foram aqui para essa travessia, Jesus, né, mandou que eles entrassem no barco, era mais ou menos final de tarde. Jesus foi lá para o monte orar e a tempestade começou pela madrugada e foi até 6 horas da manhã, mais ou menos. Então, assim, foram muitas horas de tempestade. Então, assim, demorou, eles ficaram muitas horas ali, e muitas vezes a gente vai ficar muito tempo numa situação de sofrimento, né? Há tempestades tão fortes que nos esgotam, né? A ponto de a gente realmente perder a esperança, a gente já usou todos os recursos. São muitas dificuldades na nossa vida, às vezes doenças de família. Eu tô com um parente meu, o esposo da minha tia, ele tá no hospital, acho que já deve ter um mês. E meio que não sabe o que ele tem. E aquela luta, essa coisa de quem já ficou com alguém no hospital sabe como que é difícil, é desconfortável. Às vezes é uma cadeira assim para o acompanhante ter que dormir do lado. E aquela incerteza, você não sabe o que a pessoa tem, você não sabe quando ela vai receber alta. E aquele sofrimento, porque parece que nunca vai vir a bonança, né? Mas
Jesus certamente virá. No texto a gente vê que os discípulos eles estavam longe, eles já haviam remado muito e com certeza eles já estavam cansados, com sono, era de madrugada, né? Com medo, molhados, com frio, era escuro, né? Dizem que era talvez o momento mais escuro da noite, da madrugada ali. Então assim, era algo terrível. E lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, que também narra essa passagem, lá diz assim, que Jesus, né, ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles, e foi até eles. Então Jesus estava lá em cima orando, e como o lago fica em torno dos montes, Jesus conseguiu ver o barquinho lá no meio do lago com dificuldade. Então Jesus viu a dificuldade. Então parece que está demorando, né, às vezes na nossa noção de tempo, mas Jesus ele sabe o que está acontecendo com a gente. O tempo todo ele sabia o que os discípulos estavam passando. Eles não estavam sendo esquecidos por Jesus. E ele foi até eles. Jesus vem quando a gente não tem mais recursos, quando não tem mais jeito, muitas vezes também até para poder provar que pronto, agora é comigo, agora não é mais com seu jeito, com seus recursos, com a sua força, sou eu. E na própria Bíblia a gente conhece alguns exemplos, né, que o próprio Jesus meio que parece que demorou, né, a trazer uma solução. Lá no exemplo da filha de Jairo, né? O Jairo chegou até Jesus e falou, nossa, minha filha está morta, vai lá Jesus, ressuscita minha filha e tal. E aí, imagina, uma notícia dessa, ele quer que Jesus haja logo. Mas aí Jesus ele foi dar atenção para a mulher do fluxo de sangue. Em vez de correr para poder ir na casa do Jairo, ele ainda foi lá atender uma outra pessoa. Jesus ele quer atender todo mundo, né? E ele não fica desesperado, não, meu Deus, eu tenho que correr aqui, porque senão eu não vou conseguir ressuscitar, né? Ele não se desespera, ele não se desesperou. E um outro caso também que Jesus parece que demorou foi quando Lázaro, irmão de Marta e Maria, estava doente, né? Elas falaram para ele, Jesus, Lázaro está doente, vem cá, cura ele e tal. E aí Jesus meio que se demorou e tal, e Lázaro infelizmente morreu. E levou mais 2 dias para ir até elas. E assim, elas ficaram assim, Jesus, como assim? A gente tinha te avisado que ele estava doente. O Senhor esperou ele morrer, esperou 2 dias. Mas Jesus chegou e Jesus fez o impossível, ele ressuscitou Lázaro. Então Jesus vem. Pode ser que a gente muitas vezes esteja esperando muito tempo, mas Jesus certamente virá, gente. Porque a tempestade, as chuvas, os ventos, uma hora eles cessam, uma hora a bonança vem. Deus está conosco. De perto, de longe, olhando de cima, olhando do alto. E Ele nunca vai nos deixar sós para sempre, nunca vai nos deixar. E a gente tem que estar ciente de que Ele vai vir. Pode parecer que está demorando, mas Ele certamente virá. E Ele virá quando realmente não tiver mais nenhum recurso humano ali, quando só Ele pode intervir. E uma outra lição que a gente aprende também é que Jesus está acima das circunstâncias. Jesus, quando ele viu que os discípulos estavam em aflição, né? Ele poderia ter pegado um barco, eu acho que seria o mais natural, um bote, alguma coisa assim, e ir remando até eles, né? Mas Jesus, ele resolve ir andando. Tipo, o mar tá lá naquela revolto, né? E ele resolve ir andando, caminhando. Então isso passa uma sensação de plenitude, né? De calma, é até um contraste. Como assim a pessoa andar no mar todo revolto, cheio de onda, de vento, escuro? Então Jesus, ele está acima das circunstâncias. Ele não precisava de estar num barco, ele não precisava disso. Ele se basta, ele está acima do mar revolto. Ele está acima, ele é maior que os nossos desafios, ele é maior que os nossos medos, que os nossos problemas. Ele é mais poderoso que isso. Então é por isso que ele vai caminhando, para poder realmente provar que nada está acima dele, ele está acima de todas as coisas. Jesus é maior que os nossos temporais, que os nossos problemas, que as nossas lutas internas. E muitas vezes a gente tem tempestades que são externas, né? Às vezes uma dívida, às vezes é uma doença, às vezes é a gente foi roubado, às vezes a gente... coisas externas, materiais, mas às vezes são coisas internas. Sabe quando você está no desespero interno, assim? Quando você está muito mal por dentro. Jesus, ele vem para socorrer a gente nisso também. Ele é acima disso também. Jesus caminha sobre as circunstâncias e nos chama a caminhar com Ele também. Ele quer que a gente também esteja acima das circunstâncias, né?
E é interessante aqui que nessa parte, né, que quando Jesus chega e os discípulos se assustam, né, pensam que é um fantasma. Naquela época as pessoas acreditavam em fantasma, era comum. E eles meio que, quem é esse? É um fantasma. Mas Pedro, a gente costuma meio que ridicularizar a fé de Pedro, né? Mas assim, eu acho que ele foi o único que teve fé ali, porque eu não teria coragem de perguntar para um fantasma se ele realmente era Jesus e ainda propor um desafio para o fantasma, né? Tipo assim, se é você mesmo, Jesus, manda eu entrar, eu subir no mar e caminhar sobre as águas, né? Então, Pedro, a fé dele foi pequena, mas foi grande o suficiente para ele se lançar, para ele sair da zona de conforto ali, que era o barco, né? Para poder provar mesmo que era Jesus. Talvez ele foi o único que teve um restinho de fé. E foi essa pequena fé, essa fagulha de fé que Pedro teve, que possibilitou uma revelação ali. Os discípulos, eles tiveram um encontro com Jesus diferente dos demais milagres de anteriormente, né? E foi essa pequena fé que fez com que a bonança pudesse vir. A presença de Jesus, né? Ela vai trazer paz novamente, porque Ele está acima das circunstâncias. A presença de Jesus vai mudar as circunstâncias. E nas leituras de hoje, né, do nosso lecionário, também tem a leitura lá do livro de Reis, quando Elias, ele também estava num momento muito triste da vida dele, ele estava meio deprimido, e ele estava meio que querendo esconder-se numa caverna, falando com Deus, e passou o vento, passou a tempestade, passou um terremoto, e quando veio uma brisa suave, Elias ouviu a voz de Deus. Então, o poder infinito de Deus não está na tempestade, mas na brisa, na calmaria, no andar sobre as águas, nessa serenidade de quando Jesus diz, eu estou acima do mar. Calmem, fiquem tranquilos. Eu sou mais poderoso que isso. Então, gente, assim, meio que já caminhando para o fim, vai ser uma mensagem simples. Talvez hoje você esteja num momento de bonança, porque às vezes a gente está bem, né? Às vezes aparentemente está tudo meio que tranquilo, todo mundo tem uns pequenos problemas, mas nada tão grande. Mas talvez você realmente está vivendo um momento difícil. Eu acho que talvez a maioria de nós estejamos, né? É comum que estejamos, ou que você conheça alguém que esteja. E nos momentos de incerteza, gente, é natural que a nossa fé seja pequena, ou que ela diminua, né? É natural que a gente meio que se enfraqueça. Pedro teve uma fé, foi pequena, mas foi o suficiente para ele poder se lançar aquela possibilidade ali de provar que era Jesus de verdade. Porém, na hora que Jesus disse para ele, venha, ele foi, mas ele olhou as circunstâncias e ele teve medo, né? E muitas vezes é isso, a gente não consegue acreditar suficientemente em Jesus. A gente acha que não vai ser o suficiente, que os problemas são maiores que Jesus. E muitas vezes é por isso que a gente afunda, ou porque a gente só confia na gente mesmo, né? Só afunda quem confia em si mesmo ou quem não tem fé nenhuma, né? E eu poderia aqui ficar falando pra gente, não, gente, vamos ter mais fé, vamos crer mais, vamos parar de ser incrédulo. E quando eu estava preparando a mensagem, eu fiquei com a sensação assim, parece que eu vou ter que tirar de mim algo que eu não tenho, porque sabe quando você não tem mais fé? Aí eu vou fazer o quê? Sabe quando assim, você não... Deus, assim, eu não sei mais o que fazer, mas entrega esse nada para Deus, entrega esse clamor, entrega esse pedido de socorro, porque isso já é uma fé. Porque se você está clamando, significa que você sabe que Deus pode te ouvir. Os discípulos clamaram. Então entrega essa pequena fé assim para Deus, confia nele. Temos que pedir para que Deus aumente a nossa fé, porque às vezes ela é pequena, mas usa essa sua pequena fé para clamar a Deus. Amém? Tem um hino bem antigo, não sei se, acho que o pessoal mais antigo aí vai lembrar, que diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não podem me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Então, assim, que Deus faça, que Deus brote em nós essa fé, essa confiança maior, porque certamente, gente, os problemas vão vir, certamente você talvez está enfrentando algum problema.
E em Salmo 50:15 diz assim: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. E a gente vai ver aqui que os discípulos, eles encerrou esse momento aqui glorificando a Deus. Então, use a sua pequena fé para clamar a Deus. Clame a Deus. Às vezes a gente não está conseguindo crer, mas a gente quer crer. E que Deus produza em nós essa fé. Que a gente consiga aprender que Deus permite que as tempestades venham na nossa vida com algum propósito maior. E que a gente tenha fé que no momento certo a bonança vai vir, mesmo que pareça estar demorando, né? E novamente uma frase de Tim Keller que diz assim: por causa de Jesus sempre haverá esperança, mesmo nos momentos mais escuros da vida. Então é Jesus que nos faz ter a esperança verdadeira. E acho que a principal lição aqui, gente, nisso que tudo foi narrado aqui, a principal lição é que Jesus, ele fez esse milagre, não foi só para poder provar que ele conseguia andar sobre as águas e parar o mar. É muito além disso. Jesus, ele surgiu ali, ele andou sobre as águas, ele acalmou a tempestade, ele segurou na mão de Pedro para poder provar para Pedro e para os discípulos e para nós que ele é verdadeiramente Filho de Deus. Então não foi só mostrando que ele era poderoso, eu consigo acalmar o mar, era algo muito maior. Os discípulos, eles finalizaram ali aquele momento declarando e glorificando a Deus, falando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, se os discípulos não tivessem passado por essa tempestade, talvez eles não tivessem tido esse encontro, que eu imagino que mudou a perspectiva deles, né? Então, às vezes, a gente vai ter que passar por algumas coisas para aprender algumas coisas. Eu acho que talvez você consiga se lembrar de alguns momentos da sua vida que você sofreu muito, mas você aprendeu tanto que meio que você fala: valeu a pena. Não que eu gostei do sofrimento, mas hoje eu sou uma pessoa mais madura. Hoje eu não sou a pessoa que eu era antes. Então, às vezes, Deus vai usar essas situações na nossa vida para nos moldar, para nos levar a níveis maiores. E os discípulos aqui, eles tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Possivelmente, eles ainda não tinham dúvidas a respeito da identidade de Jesus, né? Porque os discípulos é como a gente. A gente também tem dúvida, a gente também, às vezes, tem incredulidade. Mas ali foi mais uma confirmação de que Jesus não era só um fazedor de milagres que vem na hora do desespero, era Deus, é muito maior que isso. E o que é interessante também, gente, é que Jesus, ele só foi vir socorrer os discípulos na 4ª vigília da noite, né? A vigília da noite ali naquela época, o tempo era dividido em 4 vigílias. Então era das 18 horas, né, até as 6 horas da manhã. Então, Jesus, ele só foi aparecer na 4ª vigília, ou seja, o dia já estava quase amanhecendo, já estava assim, meu Deus, assim, desespero total. E é interessante que possivelmente Jesus também ressuscitou dos mortos na 4ª vigília da noite. Então, Jesus, ele apareceu ali e se mostrou como verdadeiramente Deus para poder nos mostrar que quando ele vem trazer esperança. E não só a esperança para o meu problema de dívida que eu tenho, para o seu problema emocional, para a sua doença, ele vem trazer esperança para a sua existência, para a nossa existência, para o mundo, sabe? É algo universal. Ele quer nos encontrar nessa tempestade, ele quer nos erguer. E Jesus não queria só provar que ele podia fazer maravilhas e parar o mar. Ele queria realmente revelar a sua divindade para Pedro e para os discípulos. E é interessante que os milagres, gente, quando acontecem milagres, né, assim, aparentemente parece que é uma coisa meio rara, né? Não sei se vocês têm essa impressão, né? Milagre parece que é algo raro. Mas os milagres, gente, eles sempre apontam para algo maior. O milagre, né, de Jesus acalmar a tempestade, trazer a bonança, aponta para a realidade de que um dia todas as coisas vão ter plenitude e paz novamente. Quando Jesus cura alguém de uma doença, está apontando para a realidade de que um dia não haverá mais doenças. Quando Jesus traz paz para o nosso coração, quando a gente está muito desesperado, está apontando para a realidade de que um dia não haverá mais choro. Então, todo milagre, esse milagre aqui apontava para algo maior. Nos momentos de tempestade, podemos crer que Ele é verdadeiramente Deus e Senhor das nossas vidas. E que a cada dia a gente possa ter esse encontro com o Filho de Deus. Os discípulos tiveram esse encontro. Então, assim, que Deus nos ajude a encontrá-lo na tempestade da nossa vida. O que Deus quer nos ensinar?
Às vezes Deus quer nos ensinar a ser mais humilde, né, na tempestade. Às vezes Deus quer nos ensinar a depender mais dele e das outras pessoas também, porque às vezes Deus vai usar outras pessoas para nos socorrer, né? Que aqui foi uma coisa miraculosa, mas na nossa vida do dia a dia, às vezes Deus vai trazer a solução para o seu problema por meio de uma outra pessoa. Só que às vezes você vai ter que pedir ajuda para essa outra pessoa, né? Aí eu tô falando de mim, tá, gente? É muito difícil pedir. Eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda. Mas às vezes a solução vai vir dessa forma. Então eu vou ter que enfrentar o meu orgulho, eu vou ter que deixar de lado a minha autossuficiência, porque senão eu não vou ter solução, porque eu vou querer resolver comigo mesmo. E às vezes Deus vai usar uma outra pessoa, né? Às vezes Deus quer nos ensinar tantas coisas com as tempestades, né? Então que a gente possa estar aberto. Deus me ensina, o que o Senhor quer me ensinar com esse problema? Eu quero aprender, eu quero que passar por essa dificuldade te conhecendo mais, te amando mais, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes o bem não é não passar por tempestade, às vezes é o bem passar pela tempestade e conhecer mais a Deus e amar mais a Deus. Porque no final das contas Deus quer transformar o nosso caráter, né? Então, que Deus nos ajude. E finalizando aqui, eu queria ler o Jeremias 29:11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Uma das versões que contam essa história aqui, né, dos discípulos no mar, diz que eles chegaram bem ao destino deles. Depois que Jesus acalmou o mar, ele entrou no barco, a bonança se fez e eles chegaram bem ao outro lado. Então é isso que Deus quer. Ele quer nos levar ao destino. Mateus falou isso, né? Quer nos levar ao destino, a nossa paz, essa plenitude. Então que nós possamos crer que a tempestade uma hora vai passar, que Deus quer nos ensinar grandes coisas e que nós vamos chegar bem, porque Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito. Amém? Vamos levantar e vamos orar mesmo. Que talvez você não está com fé, talvez você está assim: Deus, eu não sei mais o que eu faço. Assim, mas apresenta isso para Deus. Deus me socorre, é só o Senhor, porque eu não consigo mais. Eu estou quase que nem crendo que o Senhor vai vir, mas assim, eu acabei de ouvir a Tua palavra e eu quero crer, me faça crer. Amém? Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos conduza, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos ensine aquilo que a gente tem que aprender nos momentos de tempestade, que o Senhor produza em nós essa confiança, produza em nós essa fé, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Deus, socorre-nos, Deus, venha logo. Muitas vezes a gente não aguenta mais esperar, Deus, mas nos ajude a esperar, nos ajude a não perder a confiança em Ti, Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos passar pela tempestade e que nós possamos Te amar mais, Te adorar mais. E assim como esses discípulos glorificaram a Jesus, que nós possamos também Te glorificar e que possamos ser transformados a cada dificuldade da nossa vida e que possamos ajudar uns aos outros também, porque nós estamos todos no mesmo barco, nós somos a igreja do Senhor, e que o Senhor nos conduza nesse mar na vida, que o Senhor nos direcione até a Ti, até a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.